Estarmos juntos nesta noite. Trago um abraço abençoado dos irmãos lá da igreja de Guaratuba, onde estivemos ontem e hoje ministrando ali o nosso curso teológico. Foi uma bênção naquele lugar e estamos desafiados para aquilo que o Senhor quer nos comunicar nesta noite, falar através de nós, para que em tudo o seu nome seja sempre exaltado e glorificado. Amém, queridos? Quero agradecer ao Senhor pela sua vida durante essa semana que passou, uma semana de muitas bênçãos, uma semana onde vimos o mover de Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor, nós temos essa semana mais 3 testemunhos, 3 irmãos que foram empregados. Podemos glorificar ao Senhor por isso, irmãos? Amém. Deus abrindo portas para que o seu povo possa ser sustentado por elas, para que o seu povo experimente a vitória, a glória, a bênção do Senhor. Também quero agradecer ao Senhor pelos irmãos que abriram as suas portas das casas para que nós pudéssemos visitá-los. Foi uma bênção as visitas da semana e o nosso coração está desejoso de estarmos cada vez mais junto com os irmãos para servir, para abençoar em nome de Jesus. Quero nesta noite, queridos, trabalhar com o seguinte tema: o que Deus vê em nós? O que Deus vê em nós? Uma das grandes dificuldades do povo de Deus ao longo da história, queridos, é como é que o povo de Deus se vê. Na mensagem que eu preguei no domingo passado, eu usei uma frase de John Stott, que até coloquei no Facebook meu, e depois também da igreja, para os irmãos poderem meditar, que é uma frase interessante que diz assim: aquilo que nós somos agora não aparece para o mundo, e o que nós seremos no futuro ainda não aparece para nós. Esta frase mostra o conflito que há muitas vezes do servo de Deus em relação àquilo que ele é, em relação a como ele se vê, em relação a como ele se aceita como ele é. Os nossos conflitos que nós enfrentamos no dia a dia, seja dentro de casa, seja no local de trabalho, grande parte desses conflitos são porque nós não aceitamos como nós somos. E nós queremos muitas vezes viver uma coisa que Deus não quer para nós. E aí nós forçamos a barra, nós criamos dificuldades. E por que nós temos esta dificuldade de se ver como nós realmente somos? Porque nós enfrentamos e nós enxergamos as realidades da vida com focos diferentes. Duas pessoas veem uma mesma realidade. Um enxerga de um jeito e o outro enxerga de outro jeito. Um pode enxergar otimistamente, olhando e percebendo que Deus é capaz de fazer um grande milagre e trazer resultado. Outro pode olhar e pode achar que nem Deus é capaz de fazer. E aí então nós vamos ver que ao longo da história, aquilo que Deus pode fazer em nossa vida passa grande parte por aquilo que nós enxergamos em nós mesmos, de um autoexame. Então nesta noite, eu quero trazer ao seu coração uma palavra, porque Deus colocou no meu coração já há algumas semanas para ministrar isso para você. São 2 sentimentos que destroem a nossa vida completamente. O primeiro sentimento é o sentimento de inferioridade, que é quando nós nos sentimos aquém daquilo que realmente nós somos. Ou seja, Deus diz que nós somos algo, que nós somos alguém importante para Ele, Ele conta conosco, mas quando nós olhamos para dentro de nós, nós não conseguimos ver isso. E aí nós vamos permitir que este sentimento de inferioridade entre em nossa alma, e a partir daí a gente começa a ter problemas. Um outro extremo que acontece muito com o povo de Deus, e com o povo aí fora também não é diferente, mas com o povo de Deus também acontece, é um sentimento de superioridade, que é quando a gente olha e se vê além, se vê mais do que é, e a gente começa a achar que ninguém vai chegar aos nossos pés. Esses 2 comportamentos, seja de inferioridade, de superioridade, causam muitos problemas na nossa vida, causam muitos problemas nos nossos relacionamentos, causam muitos problemas na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então nesta noite, queridos, o Senhor quer nos ensinar a como é que eu faço para me sentir bem comigo mesmo, como é que eu faço para entender qual é a minha identidade, aquilo que Jesus fez por mim, aquilo que Jesus me alcançou, aquilo que Ele tem me transformado. Porque como eu disse para você na semana passada, o texto que o Senhor nos deu, eu usei a frase do Tozer que diz lá, que nós não somos aquilo que ainda nós haveremos de ser na glória. Ou seja, quando Jesus vier, vai se manifestar exatamente o que Ele está fazendo, que nós ainda não vemos em nós.
E o mundo não é capaz de enxergar em nós aquilo que o Senhor está fazendo. Por isso eu quero ministrar ao seu coração nesta noite sobre autoaceitação. E o que é autoaceitação? Coloca para mim, André, a definição de autoaceitação, e nós vamos ver à luz da palavra de Deus, como é que Deus trata este grande problema na vida do ser humano. E o que é então autoaceitação? Esse tema, esse slide que o André vai projetar ali, ele diz que a autoaceitação é a atitude de estar contente ou satisfeito com a minha vida e identidade, não precisando provar ou demonstrar nada para merecer o amor de Deus e dos outros. Então, o que é autoaceitação? É a atitude de estar contente, satisfeito com a minha vida e identidade, não precisando provar ou demonstrar nada para merecer o amor de Deus e dos outros. Está projetado ali? Amém? Então guarda essa definição, porque essa definição ela é importante para você poder estar bem com você mesmo, para você estar experimentando o cuidado de Deus com a sua vida, para você não ficar fazendo orações que impedem a bênção de Deus, para você não criar conflitos onde não tem necessidade, para você trabalhar e você estar sempre bem com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Por que eu estou ministrando esse processo de cura com você? Porque este é o grande problema que o povo de Deus enfrenta ao longo da história. Não é o tema da mensagem desta noite, não é o texto principal, mas lá em Números, no capítulo 13, no versículo 33, quando o povo de Deus vai ocupar a terra que o Senhor tem para eles, quando eles sobem para espiar aquela terra, o grande impedimento que eles encontraram não foram ali as situações adversas que tiveram naquele lugar para eles encontrar a vitória. Não foram os problemas que eles viram, foi a forma como eles viram, foi a forma como eles enxergaram-se a si mesmo. A forma como eles enxergaram a si mesmo fez com que eles ficassem impedidos de tomar posse da bênção de Deus. Lá no capítulo 13, versículo 33, não é o tema principal, mas ele diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Eles fazem uma comparação aquém daquilo que Deus tinha feito na vida deles. Este foi o grande impedimento para que o povo de Deus tomasse posse de uma promessa que eles tinham. Então, qual é a promessa que Deus tem para a sua vida, querido? Não importa qual seja a promessa, não importa onde ela esteja, a promessa de Deus para a sua vida passa pela forma como que você se enxerga diante da sua realidade, diante da sua necessidade. Abra agora comigo a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 4, versículos 11 a 13, que é o texto que eu quero meditar contigo nesta noite, onde Paulo fala a respeito do equilíbrio emocional necessário para nós enfrentarmos as adversidades da nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. Eu vou ler na minha versão, mas você pode ler na sua, e depois a gente vai comentar também sobre a versão da NVI. No versículo 11 diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, queridos? Esta é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. O Senhor conhece o seu coração e Ele sabe como você está olhando para os desafios da sua vida. Nesses momentos, queridos, que a nossa economia, que o nosso país tem passado por uma grave crise, nós deixamos que seja aflorado em nossa mente esses sentimentos, e muitas vezes nós ficamos prostrados, desanimados, nós ficamos cansados, nós ficamos aquém daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas o que Paulo quer nos ensinar, à luz da sua palavra, com este texto que ele nos dá nesta noite? Paulo quer nos ensinar, queridos, que nos autoaceitarmos, ou seja, entender o que Deus está fazendo na minha vida neste momento, é uma atitude que eu preciso tomar em relação a mim.
Ou seja, que não é um sentimento que às vezes oscila entre estar bem e não estar bem. Quando ouço a notícia bem, fico alegre. Quando ouço a notícia triste, eu fico triste. Nós precisamos mensurar melhor, nós precisamos pesar melhor aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós enxergamos e entender aquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Por quê? Porque se eu tenho dificuldade de me aceitar no que eu estou fazendo ou naquilo que o Senhor está trabalhando em minha vida, eu vou ter dificuldade de enxergar a vida positivamente. Quem tem dificuldade de enxergar-se a si mesmo, tem dificuldade de enxergar a vida. Se eu não me aceito, normalmente eu vou enxergar a vida de forma negativa. Você pode estar num lugar muito bom, mas a sua falha em se enxergar fora daquilo ou naquilo que o Senhor está trabalhando na sua vida, pode fazer com que você não tome posse da bênção que Deus tem para você. Deus levantou o povo, colocou os príncipes para que eles pudessem espiar a terra. Mas a forma com que eles se viam a si mesmo foi um impedimento para que eles não tomassem posse desta promessa de Deus. Por que então, irmãos, que muitas pessoas, inclusive nós, tocados pelo Senhor, transformados do reino das trevas para o reino da luz, por que nós, sendo filhos de Deus, e ainda que o mundo não veja tudo isso em nós, e ainda que tudo que Deus está fazendo nós também não vejamos, mas por que nós muitas vezes somos impactados por estes pensamentos ou por uma autoimagem negativa em nosso próprio coração? Grande parte de nós tem um problema sério: nós não sabemos o que é o amor. Muitos de nós têm problemas sérios em receber amor dentro do próprio lar. Nós muitas vezes temos entre nós pessoas que nunca souberam o que é o abraço de um pai, o abraço de uma mãe. Quando dentro do nosso lar falta o amor, quando dentro do nosso lar falta a manifestação do carinho, a manifestação do amor, as pessoas vão crescer com sentimentos de que não são amadas. E isso gera um problema no coração dessas pessoas. Outros ainda acham que precisam alcançar um alto padrão pela expectativa que os outros têm delas. E a pessoa começa a virar refém de alguém para poder fazer, para ver se agrada essa outra pessoa. Esses sentimentos muitas vezes dominam o coração das pessoas e fazem com que elas vivam uma vida aquém daquilo que Deus tem para elas. Mas o que eu e você precisamos compreender, queridos, é que Deus nos criou para o bem e a nossa vida tem um propósito significativo para o Senhor. Deus criou você com um propósito significativo. Deus criou você antes da fundação do mundo. Deus não fez você para ser uma estatística. Deus não fez você para ser um volume. Deus não fez você para ser um qualquer no meio da multidão. Deus fez você, conhece você, sabe como você vive. Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece a sua vida e Ele se interessa pela sua vida. Nós precisamos aprender que temos um Deus que nos ama. E a grande dificuldade nossa não é o amor de Deus, mas é como nós recebemos este amor, como nós desfrutamos deste amor e como nós manifestamos este amor neste mundo. Quais são, irmãos, os resultados de uma autoimagem negativa em nossa vida? Quando eu começo a nutrir um sentimento de autoimagem negativa, a primeira coisa que acontece é que eu passo a não gostar de mim mesmo. Eu olho no espelho, eu começo a ver um monte de defeito, eu começo a ver um monte de falha, eu começo a ver um monte de coisa que não agrada, eu começo a me auto-rejeitar, e aí isso vai afetar todas as minhas decisões, vai afetar todas as minhas atitudes. Quantas pessoas, irmãos, não tem aparentemente nenhum defeito, não tem aparentemente nada excepcional, e a pessoa tem lá, às vezes, entra em crise por 1 ano, 2 anos, 3 anos, por um pensamento que ela deixou entrar na sua mente, no seu coração. Portanto, não gostar de você mesmo é um grande problema. Porque eu e você fomos feitos à imagem do Deus Santo, do Deus Criador. Nós somos feitos para a glória do Senhor. E nós precisamos olhar além daquilo que o nosso espelho revela. Nós precisamos ver aquilo que Deus está vendo quando olha para cada um de nós. Nós precisamos, quando nós não nos aceitamos, nós começamos a usar máscaras. Esse é um grande problema na vida do ser humano. Eu ganhei há um tempo atrás um livro que a Mairê trouxe lá desse seminário que ela foi fazer no começo do ano, e o título do livro era sobre as máscaras.
E eu, lendo aquele livro e estudando a palavra de Deus com mais profundidade sobre este assunto, nós vemos como muitas vezes nós somos hábeis em usar máscaras para disfarçar aquilo que nós somos. Nós tentamos criar uma imagem para que os outros achem bonito, nós tentamos criar uma imagem para fazer de conta que está tudo bem, mas só Deus sabe realmente como nós nos sentimos. Qual é o problema, queridos, de usarmos máscaras? É que quando a gente usa máscara, a gente gasta muita energia para manter o papel. A gente gasta muita energia para manter aquela coisa que os outros acham bonito, que a gente não quer mostrar. Porque o problema, na verdade, não é o que não é o que Deus vê, mas é o que nós estamos vendo em nós mesmos. E Deus, nessa noite, quer enviar a palavra, envia a palavra, para que você, ao olhar para o espelho, para você se ver, você consiga ver não apenas o que os teus olhos enxergam, mas o que Deus está vendo através da sua vida. O segundo resultado, irmãos, de uma autoimagem negativa, é nós não aceitarmos os outros. Quando eu tenho uma autoimagem negativa de mim mesmo, eu começo a não gostar de mim. Eu me acho um lixo, eu me acho um zero à esquerda, eu me acho um Zé ninguém, um João ninguém, eu me acho um qualquer do mundo. E aí a gente começa a achar que se a gente morresse não ia fazer falta nenhuma para ninguém. É um sentimento terrível. Mas o outro sentimento é pior ainda. Que quando eu não me aceito, eu começo a criticar os outros, eu começo a não aceitar os outros. A minha não aceitação do jeito que eu sou me leva a não aceitar o outro do jeito que ele é. E aí nós temos conflitos, porque as pessoas nunca vão suprir as expectativas das outras. Os conflitos do casamento surgem por não um aceitar o outro como o outro é. E talvez uma terceira característica pior ainda, é de que quando nós temos uma autoimagem negativa de nós mesmos, nós começamos a questionar a Deus pelo que Deus fez em nós. Nós começamos a olhar para nós e nós começamos a questionar a Deus, por que Deus nos fez assim? Nós podemos lembrar na história como Deus foi trabalhando com Jó na sua autoimagem. Jó, quando está passando pela crise, Jó, quando está passando por aquele momento em que ele está na dependência de Deus, onde ele não tem absolutamente nenhuma esperança, nenhuma expectativa, muitas vezes ele vai olhar para Deus e ele vai culpar Deus por aquilo que ele está passando. Essa transferência de responsabilidade da minha vida é por conta da minha forma de ver Deus e pela minha forma de me ver automaticamente. Como nós nos vemos, irmãos, a nossa não aceitação da nossa autoimagem leva a gente a brigar com Deus, leva a gente a questionar, não aceitar Deus e a sua expectativa. E alguns de nós ficam decepcionadas com Deus. Existem pessoas que ficam decepcionadas com Deus porque dizem assim: Deus, eu sonhei com um monte de coisa e isso não se realizou. Deus, eu imaginei isso, eu imaginei aquilo e isso não se realizou. Porque muitas vezes nós vivemos uma autoimagem. E o Senhor quer trazer para a nossa vida no ponto correto, para nós não vivermos iludidos, nem aquém e nem além. Nós vivemos no ponto certo, no momento certo, aonde Deus quer e o que Deus quer para a nossa vida, em nome de Jesus. Portanto, irmãos, a autoimagem negativa é um câncer, ou como um câncer que nos destrói aos poucos. Uma pessoa pode ser bela, eu vejo às vezes as irmãs, moças bonitas, moças que são lindas, prendadas, como se diz lá no sul, mas que elas olham para elas mesmas e falam assim: eu sou feia, eu não vou arrumar um namorado, eu nunca vou casar, eu isso, eu aquilo. Isso é autoimagem negativa, queridos. E Deus quer trazer isso para o devido lugar. Deus quer corrigir isso, porque quando nós olhamos e nos depreciamos, nós não estamos valorizando aquilo que Deus fez em nós, amém, amados? E Deus quer fazer muito mais do que imaginamos. Portanto, Paulo vai nos ensinar, através deste texto que nós lemos aqui de Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, que a autoaceitação é uma atitude de estar contente e satisfeito com a minha vida. Eu preciso olhar para dentro da minha vida e eu preciso buscar os recursos de Deus para estar contente e satisfeito com aquele momento que eu estou vivendo. Seja ele qual momento for. Seja ele um momento de abundância, seja ele um momento de escassez, seja ele um momento de coisas verdes, seja ele um momento de coisas secas, seja ele um momento muito agradável, seja um momento desagradável. Porque na vida, irmãos, nós temos que estar preparados para passar por todos esses momentos. E Deus não quer que o nosso sentimento, Deus não quer que as nossas emoções fiquem ao sabor desses momentos.
Deus quer que nós tenhamos uma meta clara e definida nele. Deus quer que nós tenhamos os olhos fixos nele e que nós possamos caminhar pelo caminho da vida, muitas vezes por altos e baixos da nossa vida, mas sempre olhando para aquilo que ele tem para frente em nossa vida. Portanto, Paulo nos ensina ali no capítulo 4, versículo 11, que a autoaceitação é uma atitude de estar contente e ela é aprendida, não é automática, requer esforço para aprender. Paulo está dizendo que ele teve que fazer um esforço para aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Você consegue imaginar isso? Paulo está dizendo que teve que fazer um esforço para aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Isso mexe, irmãos, com a nossa estrutura. Isso mexe com a nossa boca. Isso mexe com a nossa vida. Porque nós, muitas vezes, quando vamos receber alguém na nossa casa, se a gente não tem alguma coisa que a gente acha que é muito bom para oferecer para a pessoa, nós mesmos depreciamos aquilo que nós fizemos. Ah, irmão, olha, sabe como é que é? A gente não pode oferecer nada melhor, não sei o quê. Irmãos, há momentos em nossa vida que podemos e há momento que nós não podemos, mas nós precisamos aprender que nos momentos que podemos, o nome do Senhor é glorificado, nos momentos que nós não podemos, o nome do Senhor também é glorificado. Nós precisamos aprender a olhar para o nosso prato de comida e agradecer a Deus quando ele está cheio e agradecer ao Senhor também quando está vazio. Nós precisamos olhar para o nosso trabalho e agradecer a Deus quando tem bastante cliente para atender e também quando tem pouco cliente para atender. Nós precisamos entender que o Senhor nosso Deus é um Deus que está cuidando de cada uma das nossas necessidades. É um Deus que está cuidando de cada uma das situações da nossa vida. E que se por algum motivo, naquele momento, Ele está permitindo algo que eu aparentemente não gosto, que aparentemente me deixa desconfortável, ainda assim Deus é Deus, ainda assim Ele está no pleno controle, e no final os seus planos, os seus propósitos vão se cumprir na minha vida. Paulo mostrou, irmãos, que nós precisamos aprender a nos adaptar. Nós precisamos aprender a nos adaptar às circunstâncias da vida. Existem momentos na nossa vida que é fácil a adaptação. Existem outros momentos que a adaptação é extremamente difícil. Tudo depende de onde você está. E tudo depende do propósito que Deus tem para a sua vida naquele momento. Às vezes, meus irmãos, Deus vai permitir que a gente passe por uma situação ou uma circunstância que nos é extremamente desagradável, que nos é extremamente desconfortável. Deus pode permitir que nós tenhamos que entrar numa fornalha. Deus pode permitir que nós tenhamos que passar por um caminho que nós nunca passamos. Mas ainda assim, irmãos, o Senhor requer de nós que nós sejamos adaptáveis. Ou seja, o que Deus está dizendo para mim é que nós temos que aprender a ter jogo de cintura, que nós temos que aprender a lidar com as coisas do jeito que Deus está trabalhando, no momento que Ele está trabalhando, do jeito que Ele está trabalhando. Paulo conhecia um jeito de fazer as coisas, e quando Deus chama Paulo para trabalhar com ele, Deus vai mostrar para Paulo que agora ele tem que mudar alguns conceitos, ele tem que mudar alguns pressupostos, a sua forma de pensar tem que mudar, a sua forma de agir tem que mudar, algumas coisas tem que mudar na vida de Paulo, e se ele não mudar, Deus não pode usá-lo. Paulo nos mostra, nesse capítulo 4, versículo 11, que é necessário adaptar. Por isso, aquelas pessoas que são rígidas, aquelas pessoas que são dogmáticas, aquelas que são inflexíveis, as perfeccionistas, aquelas que são 8 ou 80, têm dificuldade na crise. Numa crise, quem é 8 ou 80 tem dificuldade. Numa crise, quem é rígido tem dificuldade. Numa crise, quem não se adapta, fica para trás. E Deus permite a crise, irmão, para trabalhar no nosso caráter. Deus permite a crise para trabalhar nas nossas emoções. Deus permite a crise para quebrar o nosso orgulho. Deus permite a crise para fazer a gente ser abençoado. Deus permite a crise porque Ele tem um propósito de abençoar as nossas vidas. É interessante notar como Deus trabalha com o seu povo. É interessante notar como Deus começa a trabalhar com as nossas vidas. E Deus vai alinhando, Deus vai colocando nos seus devidos lugares os nossos pensamentos e as nossas ideias. Por que que a grande maioria de nós não consegue estar contente? Por que que a grande maioria de nós não consegue estar contente? Nós sorrimos porque nós precisamos sorrir. Mas por que que no fundo, muitos não estão contentes? Porque nós permitimos que 3 ladrões roubem o nosso contentamento. E Paulo, quando está falando na palavra de Deus sobre este texto, ele está mostrando como esses 3 ladrões roubam o tempo todo o nosso contentamento.
O primeiro ladrão que rouba o contentamento do povo, que rouba o contentamento do servo de Deus, é ele permitir ser governado pelos seus sentimentos. O sentimento, irmão, nunca é um bom meio para você ser governado. Às vezes nós nos sentimos para baixo, às vezes nós levantamos numa segunda-feira e nos sentimos desanimados, e aquilo vai impactar toda a nossa semana. Aquilo faz com que nós percamos o ânimo para toda aquela semana, porque nós acordamos desanimados. Não permita que o seu sentimento domine a sua vida. Se amanhã você levantar por algum motivo desanimado, ou se durante o seu dia de trabalho você estiver desanimado, eu quero dizer para você que o Senhor é uma fonte inesgotável de ânimo, e Ele está esperando você abrir a sua boca, falar com Ele durante o dia, porque Ele quer encher o teu coração, Ele quer derrubar o desânimo, Ele quer colocar no lugar correto o pensamento que Ele tem para a sua vida. Não permita que o sentimento que você está expressando, ou que você está vivendo hoje, domine a sua vida. Porque se você permitir que o sentimento domine a sua vida, o teu coração joga contra você. Ora ele está exaltado e você faz burrada, ora ele está extremamente desgastado e você não tem ânimo para fazer absolutamente nada. Então, ao invés de você permitir que os seus sentimentos governem a sua vida, governe os seus sentimentos. Sempre que os seus sentimentos não estiverem corretos com o que a palavra de Deus diz a seu respeito, ore e clame ao Senhor para que Ele possa mudar e Ele possa transformar este pensamento. Você tem que impedir o tempo todo o diabo ficar jogando pensamento negativo na tua mente. Você não é nada, você já foi alguma coisa, você não vai ser mais nada, aquilo que você sonhou não vai acontecer, e o diabo o tempo todo jogando na sua mente. Quando você começar a perceber isso, você para e grita em nome de Jesus: todo pensamento que não é do Senhor sobre a minha vida cai por terra, porque o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida, Ele tem o pensamento correto, e o pensamento dEle é que tem que dominar a minha mente, e não qualquer outro pensamento. Amém, queridos? O segundo ladrão, queridos, que mata terrivelmente, que nos rouba o nosso contentamento, é ser governado pelas circunstâncias. Quando você é governado pela circunstância, e a circunstância muda igual o vento muda a nuvem. Quando você é governado pelas circunstâncias, você ora está alegre, ora você está triste, ora você está bem, ora você está mal. Tem momentos que você não consegue ter situações, circunstâncias negativas que nos fazem ficar frustrados e inconformados conosco mesmo. Sabe qual é um dos grandes problemas do ser humano? É não aceitar que ele erra, e quando ele erra, não aceitar que ele errou. Todo mundo perdoa, mas aquela pessoa não se perdoa. Todo mundo diz: não, vai te dar uma segunda chance, vem cá, vamos lá, vamos fazer de novo, vamos tentar, mas aquela pessoa não se perdoa. Irmão, se Deus perdoou todos os seus pecados, se Deus está pagando um preço de caminhar contigo, Deus está trabalhando com você, Deus enviou a sua palavra, Deus envia os seus servos, Deus abre a oportunidade, e Deus alimenta você para você continuar caminhando, quem é você para não se perdoar pelas suas falhas? Quem é você? Quem sou eu para não perdoar? Portanto, irmãos, circunstâncias negativas podem acontecer em qualquer momento. São coisas involuntárias que acontecem em nossa vida, mas que não podem dominar aquilo que nós pensamos, que não podem dominar aquilo que nós achamos, que não podem dominar aquilo que Deus quer fazer em nossa vida. E um terceiro ladrão, queridos, que é terrível, para tirar o nosso contentamento, alegria, é ser governado pela opinião dos outros. Eu sou economista, e uma brincadeira de economista é o seguinte: se você pedir opinião para 10 economistas, você vai ter 11 respostas diferentes. Você deve ouvir a opinião das pessoas, sim. Deve ouvir a opinião das pessoas mais velhas, mais novas, mas você não pode deixar que aquilo que Deus fala ao seu coração fale menos do que aquilo, não pode deixar que aquilo que o Senhor quer falar fale menos do que fale mais, né? Ou seja, Deus quer falar com você. E você precisa, irmãos, ouvir a opinião das pessoas, mas ouça em primeiro lugar aquilo que Deus quer falar contigo. Ouça em primeiro lugar, valorize aquilo que Deus está falando contigo. Quando nós agimos pela opinião dos outros, nós ficamos perdidos. Então, diante da opinião dos outros, irmãos, busque a opinião de Deus. O que o Senhor acha para a minha vida, Senhor? Veio um fulano aqui e falou que isso não é um bom negócio. Veio outro aqui e falou que é um bom negócio. E agora, Senhor, eu vou fazer o quê? É um bom negócio ou é um mau negócio? Pergunta para o Senhor.
Quando você pergunta para o Senhor, Ele vai elucidar, Ele vai trazer luz, Ele vai trazer clareza, e você não ficará perdido. Não ouça a opinião das pessoas, não rejeite a opinião delas, porque às vezes Deus vai usar pessoas para trazer luz sobre uma situação. Mas acima de tudo, lembre-se que você tem um Deus que tem boca e fala, um Deus que tem ouvidos e ouve. Fale com o Senhor e Ele falará contigo, e Ele trará luz sobre o seu coração. Contentamento expressa, segundo a visão de Paulo, a nossa dependência total de Deus. Em Colossenses 1:27, Paulo vai dizer, a respeito de Cristo em nós, a esperança da glória. O que é a esperança da glória, irmãos? É aquilo que eu ministrei no domingo passado. Quando nós temos a esperança da glória, é a esperança do nosso corpo glorificado, de que nós seremos 100% a imagem daquilo que Cristo é. Nós seremos exatamente aquilo que Cristo é em nossa vida. Uma terceira característica, irmãos, que é importante entendermos, é que Paulo fala que nós precisamos aprender a ter a atitude de estar contente e satisfeito com a minha identidade, aquilo que eu realmente sou. A nossa identidade, ela tem que falar mais alto em todo e qualquer lugar, porque eu sempre sou o que eu sou. Quando eu quero ser uma coisa que eu não sou, eu tenho problemas, mas eu preciso ser aquilo que eu realmente sou. Esse é o grande problema que nós enfrentamos nos relacionamentos, nos casamentos, onde muitas vezes o homem e a mulher perdem o seu significado, o seu propósito, e acabam tendo conflitos. Portanto, Deus quer que nós tenhamos uma identidade clara. Qual é a identidade clara? A identidade clara é que nós somos feitos filhos de Deus. Nós somos adotados, nós éramos do mundo e agora nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos agora a herança do Pai Celestial. Nós temos algo que é muito maior do que nós tínhamos antes em nossa vida. Deus quer que nós tragamos agora para a nossa mente, para o nosso coração, qual é essa identidade que o Senhor quer que nós valorizemos. Aquilo que nós realmente somos, não o que nós fazemos. Então como é que supera essa identidade negativa em nossa vida? Abre lá a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 3, versículo 17. Você vai ver como Deus fez isso com Jesus. Mateus 3,17. Quando Jesus é batizado, ele sai das águas e olha o que Deus fala para Jesus. Mateus 3,17. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vai para Mateus 17,5 agora. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Aqui, irmãos, está o cerne daquilo que Deus, está a essência daquilo que Deus vê em nós. Nós não éramos filhos, nós éramos inimigos de Deus. O Senhor nos transportou para o seu reino, nos deu uma identidade de filhos. Nós éramos uma coisa, agora nós somos, o que nós somos, irmãos? Filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, o que tem que dominar o nosso pensamento, o que tem que dominar a nossa atitude, não são os valores que nós tínhamos antes. Não é a nossa forma de ver o mundo que nós víamos antes, é a nossa forma de ver o mundo agora. Então quando nós pensamos, quando nós agimos, as nossas atitudes precisam ser coerentes com aquilo que Deus vê em nós. E o que é que Deus vê em nós, queridos? Deus vê em nós a nossa identidade. E Ele revela para Jesus qual é a identidade de Jesus. E se Jesus é o nosso irmão, o que nós somos, irmãos? Irmãos de Jesus, exatamente igual a Jesus. Ainda que nós não vemos isso ainda 100% em nossa vida, nós já somos. Ainda que não esteja 100% completo, nós já somos. Ainda que nós tenhamos falhas, defeitos e algumas dificuldades, nós já somos, amém, amados? E o que é que nós somos? O que é que Deus fala para Jesus, para mostrar para Jesus quem Ele é? Deus fala: este é o meu filho. Isso significa segurança e aceitação. Quando Deus olha para você, Deus sabe que você tem erro e tem falha. Deus sabe que eu tenho erro e tenho falha. Mas Ele diz: Elton, você é o meu filho. Deus está dizendo assim: fique tranquilo, se assegure de que verdadeiramente você é meu filho e eu te aceito como você é.
Uma outra característica desse texto é que Deus fala para Jesus que Ele é amado. Olha que coisa maravilhosa. Deus fala assim: Jesus, você é o meu filho, e não é um filho qualquer, você é o meu filho amado. Você é o meu filho amado. Jesus, irmãos, era querido, ele sentia-se amado e sentia cuidado pelo Pai. Quantas vezes nós deixamos que esse sentimento de mau amor invada a nossa alma e nós achamos que Deus não está cuidando de nós? Nós achamos que de um jeito ou de outro Deus não está cuidando de nós, mas Deus está dizendo: irmão, você é meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida, eu amo você, você é querido. Amém, amados? A terceira coisa que Deus fala para Jesus é: de quem me agrado, de quem me agrado. Jesus era a fonte da alegria do Pai, e você também é a fonte da alegria do seu Pai. Para um pouquinho e pensa em você como pai. Seus filhos são perfeitos? Mas você deixa de amar eles porque eles não são perfeitos? Seus filhos não têm falhas? Mas você deixa de amar porque tem falhas? E quando eles fazem algo, você não se agrada daquilo que eles fazem, ainda que não seja 100% do que você gostaria? Você não diz para eles: olha, filho, que bom que você fez? Ou pelo menos devíamos dizer assim, estimulá-los a crescer. E é isso que Deus faz conosco o tempo todo, queridos. Por isso eu quero ensinar para você uma frase para você recitar para você mesmo. Deus diz assim: você é meu filho, eu te amo e você dá muito prazer. Você me dá muito prazer. Vamos repetir essa frase que está ali, ó. Coloca lá no seu nome ali, você vai dizer o seu nome. Deus está dizendo para você o seu nome. Você é meu filho, eu te amo, você me dá muito prazer. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá? Deus diz: Elton, você é meu filho, eu te amo e você me dá muito prazer. Eu quero desafiar você essa semana a fazer isso. Você vai olhar, levantar de manhã cedinho, vai olhar no espelho, com aquela cara que você acabou de levantar, cabelo assim parecendo um bicho medonho, mas não se assusta, você não é aquilo que você está vendo. Você vai olhar no espelho e você vai dizer para você mesmo, e você vai dizer como Deus diz, não como você lê. Você vai dizer assim: eu sou, né? Olha o que Deus diz lá: você é meu filho, eu te amo, você me dá muito prazer. Fale isso para você mesmo. Talvez você levanta de manhã e você comece a sentir tantas coisas ruins contra você. Quem sabe você levanta pela manhã com tantas dificuldades para enfrentar aquele dia. Mas olha, que você olhar no espelho, não veja as dificuldades, veja o Deus que você tem que supre todas as coisas. Veja o Deus que você tem que está trabalhando sobre a sua vida. O Deus que está te estimulando a caminhar um pouco mais. O Deus que está te levantando. Por isso, meu irmão, deixe Deus trabalhar na sua identidade. Você não é o que o mundo pensa que você é o que Deus diz que você é. Para isso nós precisamos entender, irmãos, além de entender a nossa visão interior daquilo que Deus está fazendo em nossa vida, nós precisamos entender a visão exterior do que Deus está fazendo nos nossos caminhos. Abra a sua Bíblia em Jeremias 29:11. Se você não tem riscado ainda Jeremias 29:11 como uma grande promessa de Deus para a sua vida, risque. E lembre desta palavra ao passar por esta semana. Jeremias no capítulo 29, no versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a que esperais. Para quem que Deus está dizendo isso, irmãos? Para quem que Deus está dizendo isso? Está dizendo isso para os seus filhos daquele tempo presente, os seus filhos do tempo futuro, os seus filhos que virão. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. E não é pensamento de mal, é pensamento de bem, para dar o fim àquilo que você espera, para chegar aonde você espera chegar. Quando Deus dá esta palavra para o povo dele não está no bem bom, o povo dele não está desfrutando do melhor da terra, o povo dele está cativeiro lá na Babilônia. Mas Deus, irmãos, Ele olha além da história. Deus está olhando para a sua vida hoje, além do momento que você está vivendo, além do problema que você está enfrentando. Deus está vendo o problema resolvido, Deus está vendo a causa solucionada, Deus está vendo a situação resolvida no poder dEle.
E Ele está trabalhando, apesar das lutas, dificuldades, incertezas, dificuldades que você enfrenta no dia a dia. Deus está trabalhando para dar o fim a que você espera. O sonho que Ele colocou no seu coração não vai se frustrar. Deus vai trabalhar, está trabalhando, Deus vai realizar. Ele vai chegar aonde você espera que você chegue. Nós precisamos entender, irmãos, que em muitos aspectos da nossa vida existem coisas que não podem ser mudadas. Às vezes nós falamos assim: ah, Deus, se eu tivesse nascido rico, se eu tivesse nascido de um pai rico, a minha vida seria melhor. Não seria, meu irmão. Ah, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, a minha vida seria melhor. Não seria, meu irmão. A tua vida é melhor aonde Deus quer que você esteja. A tua vida é melhor aonde você estiver com a presença do Senhor. Se você estiver numa masmorra e o Senhor estiver ali, a tua vida é uma bênção. Se você estiver trabalhando no fundo de um poço e a presença do Senhor está ali contigo, você é uma bênção. Se você puder caminhar e o Senhor estiver caminhando contigo, você é uma bênção. Se você estiver de avião e o Senhor estiver contigo, é uma bênção. Aonde você estiver, a presença do Senhor está. E aonde você entender que está com a presença do Senhor, é uma bênção na sua vida. Existem coisas, irmãos, que não podem ser mudados. Você não pode mudar o seu pai e a sua mãe. Você não pode mudar os filhos que você teve. Você não pode matar os filhos e fazer outros. Você tem que lidar com os filhos que tem do jeito que Deus te deu. E muitas vezes os pais têm dificuldade de aceitação do filho e por isso os filhos não mudam. Você não pode mudar a sua raça. Ah, pastor, eu nasci com o cabelo desse jeito, eu queria outro tipo de cabelo. Irmão, se Deus se nasceu com esse cabelo, vai fazer o quê? Usa esse cabelo, faz a coisa ficar boa. Se contenta com isso, se alegra nisso. Deus te fez diferente, Deus te ama, Deus gosta de você assim. Deus não está preocupado com essas coisas, mas nós ficamos encafifados, nós ficamos com sentimento de depreciação, nós ficamos com sentimento de menos valor, porque nós olhamos no espelho e não gostamos do produto. Não gostamos daquilo que estamos vendo. Então você não pode escolher. Tem coisa que você não pode mudar. A ordem do nascimento. Irmão, o filho caçula sempre tem mais coisa do que o filho mais velho. Os filhos mais velhos têm um trauma, porque quando eles nasceram, as condições de vida dos pais eram mais difíceis. Aí o coitadinho do caçula nasceu, está tudo maravilha, já está tudo bem arrumadinho, a casa está boa, está tudo melhor. Não passa pelas mesmas lutas. Os filhos mais velhos têm dificuldade de lidar com isso. Eles falam: puxa pai, mas esse filho seu aí, você está louco, esse menino faz, pinta e borda, hein? Mas não é, irmão, são ordens do nascimento das coisas. E numa família que tem um monte de filhos, os filhos do meio então nem existe. Ninguém sabe o nome dos filhos do meio. É incrível isso. E isso traz problema nas famílias, porque às vezes os filhos acham que os pais não os amam. E às vezes é pela ordem do nascimento que o negócio acontece. Você não pode brigar com os seus atributos físicos. O que eu vou fazer com o meu nariz? Se eu passar num lugar e estiver pegando fogo, eu não preciso ver a fumaça. Só de eu sentir o cheiro, eu já sei que está pegando fogo. Não gosto dele, vou fazer o quê? Não tem dinheiro para fazer plástico, vai ser com esse nariz mesmo. E não adianta ficar bravo, e não adianta ficar nervoso com Deus. É com esse ponto final. Amém, amados? A gente tem que aprender a se aceitar. O envelhecimento, tem gente que entra em crise porque está ficando velho. Tem gente que entra em crise porque está ficando velho, vai consultar psiquiatra, vai consultar isso, consultar aquilo, porque não quer ficar velho. Irmão, não tem alternativa, vai ficar velho. O que eu vou fazer? Sinto muito. Se cuida o melhor que puder, mas você vai cuidar o melhor que puder, mas vai ficar velho, o cabelo vai cair. Vai fazer o quê? Vamos lá. Outros não aceitam mortes do passado. Existem pessoas que são traumatizadas porque morreu um parente. Eu não sei se vocês sabem, mas meu pai morreu eu tinha 9 anos de idade. Meu pai morreu aos 32 anos de idade. Na flor da sua força física maior. E eu fiquei órfão aos 9 anos de idade. Mas graças a Deus, irmãos, eu nunca culpei o Senhor por isso. Eu tenho estado muito bem com essa situação. Embora me falte o pai, e para os meus filhos falte o avô, mas eu nunca culpei o Senhor por isso. E o Senhor me deu uma promessa naquele tempo, que eu mantenho viva no meu coração até hoje, porque Deus é um Deus fiel, amém, queridos? Mas muitas pessoas têm dificuldade. Ah, Senhor, se a minha mãe não tivesse morrido, se o meu pai não tivesse morrido, ah, Senhor, se o meu tio não tivesse morrido, e a pessoa não aceita, irmão, já morreu, não tem mais o que fazer, aceita.
Deixa Deus trabalhar sobre esse fato. Foi embora, perdeu, não vai ver mais. Continua a sua vida, olha para frente. Continua fazendo aquilo que Deus espera de você. Seja a bênção que Deus espera que você seja, apesar do teu parente querido ter morrido. Amém, amados? E a terceira coisa importante aqui é entender, irmãos, que Deus faz tudo para cooperar com o nosso bem. Romanos no capítulo 8, versículo 28, a palavra do Senhor diz que tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, irmãos, tudo coopera. Tudo coopera. De um jeito ou de outro, o que você está passando coopera. A sogra vem visitar, coopera. O parente vem visitar, coopera. O desemprego coopera. A crise coopera. O problema coopera, tudo coopera. Inclusive as coisas boas. Eu estou dizendo da sogra, irmã, mas é brincadeira, tá? Mas é isso. Coopera. Por quê? Porque Deus vai trabalhando conosco, apesar dessas situações, Deus vai trabalhando conosco. Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na vida de cada irmão desta igreja. Nós estamos passando por um momento, irmãos, que vocês não fazem ideia de como é rico isso, na minha vida. É extremamente rico, porque é um processo de adaptação, é um processo de entender, é um processo de aculturamento. Isso é rico. Só que se eu não enxergar do ponto de vista de Deus, eu vou achar que é um problema. E se eu achar que é um problema, eu não faço o meu melhor. E se eu não fizer o meu melhor, não dá certo. Entenderam, amados? Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 2, Deus me fez essa semana parar algumas horas para pensar e meditar neste versículo. Em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e para provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Para os israelitas, irmãos, os 40 anos talvez tenha sido inútil, mas para o Deus que nós servimos não foi. Talvez você tenha olhado para trás na sua vida e diz: pastor, dos meus 20 aos 30 anos não fiz nada que seja significativo. Talvez para você possa não ter sido nada significativo, mas o Deus que você serve estava trabalhando na sua vida, e aquilo que você não vê agora vai aparecer, e Deus estava fazendo algo grandioso na vida daquele povo. Deus estava trabalhando naqueles 40 anos que eles perambularam por aquele deserto. Deus estava fazendo algo na vida daqueles irmãos que eles não percebiam, mas Deus estava trabalhando com eles. O que Deus está querendo dizer para mim e para você hoje é que muitas vezes, irmãos, nós passamos por momentos que nós não entendemos o porquê estamos passando. Mas o Senhor nosso Deus tem um plano e tem um propósito, e não é por acaso que você está vivendo. Deus tem o melhor para a sua vida, Deus quer abençoar a sua vida. O tempo futuro Deus vai operar, Deus vai resolver, Deus está trabalhando, Deus está cuidando de cada uma dessas coisas. E se você tiver paciência, você verá o que Deus fez através dessa circunstância que você está vivendo. E para finalizar, Deus quer estender esta visão de ser amado àquelas pessoas que estão ao meu redor. Eu recebo de Deus, isso é visão interior. Essa visão trabalha na minha mente, no meu coração, na visão exterior, entendendo os pensamentos de Deus. E agora eu preciso aprender a fazer isso na vida do outro. Recebo o amor de Deus, entendo a direção de Deus, e eu faço isso através da vida do outro. Há duas perguntas básicas para entender essa atitude de contentamento na vida do outro. O que Deus está fazendo na vida do outro? E como é que você pode ajudar aquilo que Deus está fazendo? E aí, sabe o que Deus nos colocou nessa semana, irmãos? É a nossa missão de encorajar a outros a continuar caminhando. Uma vez que você é encorajado pelo Senhor, uma vez que Deus te coloca no pensamento certo, uma vez que Deus corrige a nossa forma de pensar e as nossas atitudes, nós precisamos fazer o mesmo com outras pessoas. Às vezes, irmãos, quando alguém vem contar um problema para nós, nós agimos pior do que o inimigo faria. Nós jogamos um balde de água fria na cabeça das pessoas. E o Senhor está querendo dizer para nós, nesse tempo, que nós precisamos ser aqueles encorajadores. Aqueles que, em vez de dar um resultado negativo, dar um diagnóstico negativo, aqueles que olham com o olhar da possibilidade, com o olhar da fé. Você pode olhar para aquele problema que aquele irmão está expressando e realmente você julgar que não tem condição nenhuma de você resolver. Mas lembre-se
que a solução não passa pela sua vida, passa por um Deus grande e maravilhoso que pode todas as coisas. Por isso que Paulo termina esse versículo 13, quando eu disse para você, ele vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo sabia que apesar das lutas e das circunstâncias que ele estava passando, dos momentos mais difíceis que ele estava enfrentando, ele sabia que ele era alguém querido por Deus, ele sabia que ele era alguém querido por Deus, amado por Deus, ele sabia que ele era filho, e ele sabia que o Senhor tinha prazer naquilo que ele estava fazendo. E por isso ele fazia. E por isso ele caminhava dia após dia, fazendo o melhor que ele podia fazer, recebendo a direção do Senhor, encorajando a outros para que outros crescessem. E é por isso que o ministério de Paulo foi um ministério extremamente abençoado. Você só pode ter um ministério abençoado se você abençoar a outros. Não existe ministério abençoado sem abençoar. Ministério abençoado é resultado de gente que abençoa. Portanto, abençoe a muitas pessoas. Não abra a sua boca amanhã no seu local de trabalho para falar das impossibilidades. Não abra a sua boca para ficar criticando o governo, metendo pau em tudo isso, tudo aquilo, falar que nada dá certo, que nada funciona. Abra a sua boca para dizer que apesar das dificuldades e circunstâncias, existe um Deus que opera sobre todas as coisas, um Deus que está fazendo o melhor pelo seu povo, um Deus que está operando sinais e maravilhas. Estimule as pessoas à fé, leve as pessoas ao encorajamento, porque é isso que Deus está fazendo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero convidar o Ministério de Louvor à frente. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Aprenda a valorizar o que Deus tem feito na sua vida. Aprenda a valorizar as condições, os recursos que você tem. Porque você é alguém especial para o Senhor. Você não é um mero número, uma mera estatística. Você é alguém conhecido de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.